Vamos começar o programa, vamos começar falando de motociata. O que é isso? Motociata. A grande verdade. Brasil. O Jair Bolsonaro está em campanha. Está pensando em 2022. É fato. E aí ele reuniu cerca de 12 mil motociclistas para uma manifestação de apoiadores ao seu governo. E dessa vez foi em São Paulo. Eles fizeram um bate-volta até Jundiaí. São Paulo, capital, Jundiaí. Voltou. E aí encerrou o trajeto lá no Ibirapuera com um discurso. Nesse discurso, o presidente, mais uma vez, questionou a eficácia das vacinas, falou que vai cobrar do ministro da Saúde um parecer técnico para liberar as pessoas que já se contaminaram de usar máscara. Ele quer que as pessoas não precisem mais usar máscara. Veja, liberar o uso de máscara em plena pandemia, né? Os números estão crescendo aqui no Brasil e ele quer que as pessoas parem de usar máscara. Enfim, ele fez esse discurso mais uma vez contra a ciência, negacionista. E nas redes bolsonaristas, uma coisa que chamou a atenção foi o compartilhamento de uma informação que começou, claro, com as deputadas defensoras de Bolsonaro de primeira ordem, as deputadas Bia Kicis e Carla Zambelli. Elas compartilharam a informação de que essa motociata havia reunido 1.324.523 motos. Preciso. Número preciso, auditado, né, pela data Bozo. Não tem como não rir, né? 1.324.523 motos teriam participado dessa motociata. O detalhe é que, dados do Denatran de abril deste ano, o número de motos em São Paulo não passa de 1.260.276. Somando motocicleta, motoneta e ciclomotores, dá menos do que esse 1.324.000 aí que elas disseram que formaram ali a manifestação do Bolsonaro. Segundo a Polícia Militar, o número girou em torno de 12 mil motociclistas ali principalmente naquele trecho ali da Bandeirantes, no passeio até Jundiaí e na volta. Nós temos algumas imagens aí. Você pode soltar em cima do que a gente vai falar agora, Leandro? Do Bolsonaro reunido ali, ó. Isso aí é na Bandeirantes. Tem um monte de gente ali. E tem a imagem depois, quando terminou lá no Ibirapuera. Veio menos gente, né? Ficou menos gente pro final para acompanhar o discurso do Bolsonaro. Eu não sei se eu não sei contar, mas pela imagem não tá me parecendo. Eu acho que tem umas 5 motos a menos aí do que contaram. Então, primeira pergunta para vocês. Vamos acreditar nos números da Polícia Militar. Vai, 12 mil veículos, 12 mil motociclistas nessa passeata. Esse número já não é grande o suficiente? A imagem mostra isso. Tinha muita gente. Não dá para negar. Tem muita gente nessa manifestação. Por que precisava inflar isso para 1.200.000 e tantas motos? Não tava bom falar, olha, 12 mil motociclistas? Pô, Aldrin, mas você tem a mania de querer que bolsonarista seja coerente. Assim, é óbvio que tem que inflar, porque senão não faz o menor sentido. Do que adianta eles falarem se algo fizer sentido? Então tem que inflar mesmo. Agora 12 mil parece muita coisa. Mas você acabou de dar um dado. Tem 1.200.000 veículos desse porte registrado. Você tem 12 mil, ou seja, é 0,1. É pouco, entendeu? Na hora que você coloca a quantidade no percentual, é pouco. Eu acho que não dá para negar a capacidade que o Bolsonaro tem enquanto liderança política, porque ele é uma liderança política, é inquestionável isso. Ele tem seguidores. Acho que não dá para duvidar da capacidade que ele tem de reunir pessoas ali num movimento, em qualquer lugar que ele vai, ele reúne sempre muita gente, uma multidão que o acompanha. E esse número... Nesse caso, 1% das motos estavam lá. Mas se você for pensar qual político hoje consegue chamar 12 mil motociclistas para... Bom, vai lá me encontrar na rodovia dos Bandeirantes, vamos fazer um passeio de moto. Eu acho improvável outro político brasileiro conseguir fazer esse tipo de evento. Então, posso fazer uma provocação? Por favor. Então, por que, já que ele tem toda essa capacidade de mobilização, por que ele não funda o partido dele? É só 1 milhão de assinaturas, é rapidinho. O Kassab fez isso, O Kassab não tem mobilização e fez o partido dele. Se tivesse pego uma assinatura de cada motociclista, o Aliança estava aí.
Imagina, é que para fundar partido tem que ser CPF, né? Tem que ter título de eleitor, tem que ser uma pessoa. Aí funciona. É só 1 milhão de assinaturas. Ele ia conseguir isso mole, já que ele consegue mobilizar o Brasil. Mole. Eu não estou dizendo que ele consegue mobilizar o Brasil. Mole do imbrochável, imbrochável, como é que é? Incomível. Invencível. Que mais? Incomível. Mole. Juliana, você acha que isso que a gente está falando aqui, isso aí é a capacidade que o Bolsonaro tem de mobilizar os seguidores dele? Ou o perfil de seguidor que ele tem é mais propenso a esse tipo de ação? Mais propenso a esse tipo de ação o quê? De sair de casa num sábado cinzento. Sábado estava nublado aqui em São Paulo, estava frio, chuvoso. E os caras saíram de casa no Dia dos Namorados para ir passear de moto na rodovia dos Bandeirantes por causa do Bolsonaro. Isso não é qualquer perfil que estaria disposto a esse tipo de iniciativa. Mas toda militância, ela é passional. Ela independe de qualquer conduta do líder. Ela é leal e passional, é isso que se trata. Não é um perfil diferente dos eleitores do PT, que independentemente do que o Lula faça, vão continuar apoiando o PT. Isso não muda. Você acha que se o Lula chamasse, vamos lá passear de moto, aí ia ter 12 mil motos também ali, seguindo o Lula? Com certeza, mas o Lula não chamaria para um passeio de moto, porque aí não é o perfil do líder. O Lula chamaria professores, chamaria outras pessoas, não é o perfil. Por outro lado, nós temos lideranças com perfis tão diversos que a militância se coaduna com o tipo de perfil passional. Então, se fosse para uma festa junina, ia ter 500 mil pessoas com Lula. Que é a cara dele. Festa junina, quentão, as brincadeiras. Aí ia ser Lula. Eu acho que sim, talvez. É o perfil dele. Ele Arraiar. já teve, inclusive. Já teve arraial dele em diversas circunstâncias. Vocês conseguem imaginar outra liderança política no Brasil hoje com essa capacidade de mobilização, além desses dois nomes? Seja numa motociata, seja numa passeata na Paulista, seja num arraiá, como vocês lembraram aí? O rapaz aqui de São Paulo, o Arthur Duval, ele já mobilizou uma quantidade de pessoas, assim, não tão grande, até porque ele não... Ele não é ninguém na fila do pão, vamos falar a verdade. Oi? Ele não é ninguém na fila do pão, né, Jô? Não, tudo bem, mas não se compara. Eu estou falando em São Paulo. O Boulos, em São Paulo, também tem uma capacidade de mobilização significativa. Não subestima o Arthur Duval, não, que esse cara tem futuro, hein? Ele é persistente. Ele está começando agora. Aí você também tá de sacanagem. Futuro qualquer um tem. Eu tenho, você tem. O rapaz que vende dog na porta da rádio tem também. Todo mundo tem futuro. O dele é bem incerto e duvidoso, viu? Você acha? Não vou entrar nessa pauta, não, porque a gente chama o Cazuza, queimar vela boa com defunto ruim. Não vou entrar nisso, não. Seu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor. Eu acho que é meio por aí. Boas, as frases... Mas uma coisa dessa questão da motociata, eu não consigo falar isso. É horrível esse nome. Esse nome é horrível. É horrível, não tinha outra coisa, tipo motocas com Bolsonaro, sei lá, uma coisa mais... Mas o que me deixa impressionada é a capacidade desse ciclo não ser quebrado, porque a gente vê muito assim, começa um movimento, tem um pico e depois começa a cair de novo. E o que a gente consegue enxergar é que essa mobilização é perene. E isso é uma característica dessa turma, eles conseguem se manter mobilizados a todo o tempo, diferente da nossa esquerda no momento atual. A gente não vê essa mobilização constante, mesmo que virtual, e lives e etc, a gente não vê essa paixão toda que a Ju falou do militante, a gente não tem visto. E a extrema-direita tem conseguido fazer isso com maestria. Essa questão de a pessoa sair de casa no dia dos namorados para declarar seu amor pro Bolsonaro é uma prova disso, né? Eles podem ter lá seus defeitos, estar sem máscara, defender, mas que são ali coerentes dentro dessa coisa de seguir o líder e de fazer o que está sendo comandado. Existe um comando, existe. Então a gente tem que ver que essa mobilização aí é o que você falou. Eu não consigo ver ninguém que faça isso com esse volume e com essa constância.
Então, mas aí a gente vai lembrar aqui, Fernando, o seguinte, dia 29 já existe uma pré-manifestação anti-governo programada, para as pessoas também saírem às ruas e protestar contra o genocídio, né, que é a bandeira que esse grupo levanta, e acredito que a gente vai poder ter uma margem mais assertiva a respeito de todos aqueles que estão se mobilizando por meio de uma frente ampla para combater o governo, porque não é só a esquerda que foi às ruas, né? Não foi só a esquerda às ruas na mobilização passada, e acredito que nessa próxima, marcada para o dia 29, também não será só de esquerda. Eu estou com pesquisa recente de estados, eu não posso te dar a fonte delas, mas são pesquisas que estão sendo realizadas com rumo à eleição de 2022. E por incrível que pareça, você vê a população nessas pesquisas não colocando a culpa no Bolsonaro em relação ao combate ao Covid. A população está colocando, estou te falando em pesquisa, tá? A responsabilidade mais na população, tipo, 40% é a culpa da população. Em todos os cenários que eu vi, menos de 10% do Bolsonaro. Então, você vê que, apesar de toda essa história da CPI do Covid, não está colando nele o problema da vacinação. Então, isso talvez está fazendo essas manifestações terem mais peso. Eu já vi uma outra análise de outras pesquisas que a narrativa de que a culpa pela tragédia econômica em que a gente se encontra hoje, o fato das pessoas estarem correndo atrás do dinheiro desesperadamente, sem grana para pagar o supermercado, perderam empregos, empresas fecharam, a narrativa de que a culpa é dos governadores colou, cara. Colou. E eu, se fosse os governadores, eu não deixaria de ir na CPI do Covid. Porque é o seguinte, eles não indo, que foi o que o governador de Manaus pegou aí, ó, o habeas corpus para ele não ir, isso reforça a narrativa que a culpa é deles. Eles tinham que ir mostrar a realidade. Bando de frouxo. Eu estou vendo aqui alguns protestos na área de comentários, porque eu menciono o Lula, mas o Lula é ainda um candidato importante. É a mesma coisa não falar do Lula e também não se fala de Bolsonaro em algumas redes. A gente tem que lidar com a realidade. E a realidade mostra essas duas lideranças como os principais candidatos para as eleições do próximo ano. Então é inevitável, as pessoas gostando deles ou não, é indiferente a minha opinião pessoal, se gosto ou não do Bolsonaro, se gosto ou não do Lula, claro. É preciso reconhecer que são as principais lideranças. Sim, claro. Mas, Juliana, não fica preocupado em justificar o que você argumentou aqui porque um internauta escreveu X no... Não é por causa de um internauta. Eu vejo o mesmo comportamento das pessoas em outras redes de um modo geral. Se nós estamos dentro numa bolha de esquerda e essa bolha de esquerda age de maneira raivosa em relação ao Bolsonaro, não é por isso que na hora em que se precisa fazer uma análise séria, vai se desconsiderar a força que o Bolsonaro tem no cenário eleitoral. É disso que se trata. Mas essa tática de desqualificar qualquer crítica ao governo, classificando o emissor da crítica como sendo alguém de esquerda ou alguém ligado a partidos de esquerda ou a um petista, isso é uma tática manjada, né? Todos nós aqui somos acusados de sermos esquerdistas, de sermos petistas. Isso é uma bobagem. Até porque, assim, a melhor coisa que poderia ter acontecido com o Bolsonaro é Lula ser candidato. Exatamente. Ele está adorando que o Lula está se colocando como candidato. Se o Lula fizesse o que fez a Cristina Kirchner na Argentina e falou assim, olha, eu adoro esse país, mas eu já não tenho mais, então eu já tenho uma certa idade, eu vou apoiar candidato. O Bolsonaro, ele dissolvia, porque ele precisa do Lula como nenhum outro. Ele tem que ter o Lex Luthor, sabe? Se ele é o Superman. Se não tem um vilão, não existe Bolsonaro. Eu queria só chamar a atenção para um destaque dessa notícia da motociata. É que durante o discurso de encerramento, essa manifestação foi transmitida pelas emissoras de TV, Globo News deu em flashes, a CNN Brasil foi a que ficou mais tempo transmitindo. E no final, quando o Bolsonaro vai discursar lá no Ibirapuera, ele começa o discurso dele falando contra as vacinas, levantando dúvidas, dizendo que as vacinas são
experimentais, que ninguém tem certeza. Ele fala de cloroquina de novo. Eu acho o seguinte, eu acho que o jornalismo tem que fazer igual as emissoras de TV nos Estados Unidos faziam quando o Trump começava a mentir nos seus discursos. Porque isso não tem outra palavra para classificar isso. São mentiras. Então, quem faz jornalismo responsável não pode ficar mais dando espaço para esse tipo de discurso. Porque esse discurso cheio de mentiras, cheio de fake news, leva pessoas à morte. Isso está mais do que provado, esse mecanismo está mais do que exposto. A CPI veio aí, está trazendo toneladas de documentos que comprovam que as narrativas mentirosas, que as fake news, que essa história de vender cloroquina como salvação, de pôr as vacinas em suspeição, isso tudo está levando gente a morrer. Tem gente que está se recusando a vacinar, por exemplo. Então, emissoras que fazem jornalismo, vocês têm que ser responsáveis. O cara começou a falar mentira, corta a transmissão. Faz que nem a ABC fez, a NBC, a CBS. Cortavam. O Trump estava falando, no meio do discurso do Trump, eles cortavam. O apresentador entra e fala, olha, nós estamos interrompendo porque o presidente dos Estados Unidos está falando isso, e está errado. Minha sugestão, tá? CNN Brasil, quem sou eu para falar alguma coisa para vocês? Mas quem quer fazer jornalismo com responsabilidade não pode dar espaço para esse tipo de mentira. Algum outro comentário ou posso trocar a pauta aqui? Ô Aldrin, só Diga. Um comentário em relação a essa história do Trump. Mas lá, eu preciso falar uma coisa também. Só começaram a fazer isso com o Trump quando ele já estava indo mal nas pesquisas, tá? Porque até então os caras também se acovardavam, viu? Não foi de imediato, não. O Trump falou abobrinha quase todo o mandato e a mídia engoliu. Aí, quando viram que ele estava de saída, a mídia, agora Mas e o Bolsonaro, fake news. Bolsonaro tá bem nas pesquisas? Não, ele não Então. tá bem nas pesquisas, mas aqui aí tem um problema no Brasil sério. Boa parte da mídia é paga pela verba publicitária ou do governo ou de empresas ligadas ao governo. E você sabe disso. Então você tem estatal que injeta dinheiro na mídia e aí fica difícil os caras baterem, entendeu? A grande verdade.